Muito bem, inscritos, amigos, irmãos que estão aqui no nosso canal. Estamos no nosso segundo vídeo sobre o abismo ligado, uma série de estudos onde estaremos vendo de Gênesis, Apocalipse e o propósito de Deus para a vida do ser humano, para a vida do homem. Tá? Nós estamos então no segundo vídeo e eu quero falar nesse momento sobre a queda do homem. A queda do homem. Para isso, eu quero pedir que você anote aí no teu caderninho, no teu bloco de anotações, Gênesis capítulo 2, versículos 9, 15 até o 17. Versículos 9, depois o 15 até o 17 e o capítulo 3 inteiro, tá? Do versículo 1 ao 24. Muito bem, nós não iremos ler na íntegra porque demandaria muito tempo do vídeo. Você pode anotar e depois estudar particularmente ele olhando várias vezes o vídeo aqui para poder compreender o ensino que estamos passando para você. Queridos, quando nós olhamos para esses textos aqui, nós observamos que tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 de Gênesis, Deus criou o mundo perfeito. Ele criou o universo, criou a terra, né? E a terra era perfeita, o homem, tudo que havia sobre a terra era perfeito. E isso está lá no versículo 9. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nesse versículo 9 nós já podemos observar. Deus criou tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, mas Ele colocou duas árvores lá, duas plantas. Uma era a árvore da vida, depois nós vamos ver lá em Apocalipse novamente essa árvore. Tá? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Guardem bem isso. Eu sei que talvez muitos que estão vendo ou verão esse vídeo pensarão que é uma maçã, mas na verdade não tem nenhuma base bíblica para dizer que é uma maçã. Tá? O texto diz aqui que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Mais adiante a gente vai entrar mais, se aprofundar mais nessa questão da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Sendo assim, Deus colocou lá em Gênesis 2, 15 a 17, Deus colocou para o homem apenas uma ordem, tá? Deus havia criado tudo perfeito, Deus pensou em todas as regalias para o homem foi criado para poder administrar os elementos físicos, tá certo? Mas Deus colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal lá dentro do jardim do Éden e deixou apenas uma regra para o homem, que está no capítulo 2, versículos 15 a 17. Colocou lá que se o homem comesse dessa fruta, de todas as outras frutas o homem poderia comer, mas se ele comesse desta fruta do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Tá? A palavra morte significa separação. No caso aqui, nós vamos ver mais adiante também, separação entre alma e corpo, ou espírito e corpo, como você quiser crer, alma, espírito e corpo, ou alma e corpo somente, não tem problema nenhum. O importante é que o homem foi criado com duas matérias, né? Dois elementos, a matéria física, visível, e a matéria invisível, alma ou espírito. Tá? Então, sendo assim, se o homem comesse daquela fruta que não era para comer, então a separação entre o corpo e a alma, ou o corpo e o espírito, aconteceria. Tá? Então isso é chamado de morte. O que então provocou a queda? Qual foi a circunstância que provocou a queda do homem dessa presença de Deus? O homem tinha o privilégio de ter a presença de Deus sempre diante dele. Gênesis 1 e 2 mostra bem claramente isso. Onde Deus falava diretamente com o homem ouvia e até mesmo via a Deus. Então aqui no capítulo 3 nós vemos então a queda do homem. Ou seja, eu dividi ele em 5 partes para que você possa entender, em 6 partes aliás. Do versículo 1 ao 5 de Gênesis 3, nós vemos ali a circunstância, a tentação. Satanás viu que a mulher estava sozinha, se aproximou dela na forma de uma serpente e a induziu ao erro. Tá? Ele distorceu a palavra. Versículos 6 e 7 mostram o resultado, ou seja, a mulher aceitou a propaganda enganosa da serpente e comeu da fruta e ofereceu ao homem. E o homem não questionou, o homem simplesmente comeu. Do versículo 8 ao 13, nós vemos Deus então
se manifestando, se aparecendo para o homem e já questionando o homem do porquê que o homem havia comido da fruta e a mulher também, sendo que ele havia dito que não era para comer, era a única ordem que havia. Então nós vemos a partir do versículo 14 ao 19 a sentença de Deus à mulher, ao homem e à serpente, no caso aqui representado Satanás, tá? Então nós vemos aqui Deus acusando e condenando o homem, a mulher e a serpente, tá? Devido justamente à desobediência deliberada do homem diante de Deus. E dos versículos 20 ao 24 nós podemos ver também Deus expulsando, tirando o homem daquele momento, daquela situação de privilégio, tirando o homem lá do Jardim do Éden, que era um local perfeito onde o homem iria administrar tudo isso, mas ainda assim dando esperança para o homem, né? Mesmo que o homem estivesse agora debaixo de uma maldição, né, de uma sentença de Deus, ainda assim Deus estava dando esperança, porque lá no versículo 15 diz que Deus matou um animal e tirou a pele desse animal e cobriu o homem com a pele desse animal. Ali nós temos uma referência profética, né, de Jesus lá no Novo Testamento. Nós vamos ver isso mais adiante, tá? Então já é uma referência profética de Deus lá com relação ao resgate do homem caído aqui em Gênesis 3, tá? Versículo 15 de Gênesis 3. Então qual é a conclusão que nós chegamos estudando esses textos que eu disse para vocês? Nós chegamos à seguinte conclusão. Primeira, Deus havia feito tudo perfeito para o homem e colocou apenas uma regra. Apenas uma regra, tudo era perfeito. O homem poderia usufruir de tudo, menos se alimentar daquela fruta do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem estava num estágio de inocência, num estado de inocência. O homem não tinha maldade no seu coração, tá? Ele não conhecia o mal, tá certo? Segundo, a responsabilidade humana. Então não foi Deus quem tentou o homem, não foi Deus quem convenceu Eva a comer da fruta, não foi Deus quem convenceu o homem a comer da fruta e depois culpar a mulher culpar a serpente, mas foi única e exclusivamente um ato deliberado da vontade humana. Ou seja, o homem tomou a decisão de se rebelar contra Deus, de desobedecer aquela única regra que Deus havia dado. O homem então desobedeceu de livre e espontânea vontade. Terceiro, a santidade de Deus. A desobediência humana afasta o homem da presença de Deus. Então, quando o homem desobedece a Deus, quando o homem erra o alvo que é obedecer a Deus, ele se afasta cada vez mais, tá? Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da presença de Deus. Não tem mais como se aproximar de Deus. Então, a partir de Gênesis 3, a partir da desobediência de Adão e Eva, então foi gerada a morte na vida do homem, a separação entre corpo e alma, o corpo e espírito. O homem tomou essa decisão de livre e espontânea vontade. Essa decisão afasta o homem da presença de Deus. E, por último, a desobediência traz consequências destrutivas ao homem, tá? Então, nós vamos ver na próxima lição as consequências da queda, as consequências da desobediência do homem, né, comendo aquela fruta do conhecimento do bem e do mal, a mulher e também a serpente. E vamos ver os desdobramentos que isso causou em todo o universo, em toda a natureza também, tá? Então, que Deus te abençoe. Volte lá no início do vídeo, reveja o vídeo, anote os textos bíblicos, anote os tópicos e que você possa crescer espiritualmente através desse conhecimento. Deus abençoe, até o próximo vídeo.